Eu quero externar a minha gratidão em poder estar aqui essa noite. É minha primeira vez aqui na cidade de Itaperuna, mas na minha família tem um histórico aqui neste lugar. O meu pai nasceu aqui, nessa cidade. Ele até falou, gente, o nome da rua que ele morou, eu esqueci. Eu esqueci. Ele falou que morou aqui um tempo. E os familiares da parte do meu pai moram aqui. Tem até uma prima dele que está aqui. Cadê ela? Ela está lá, ó. Deus te abençoe. E eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês essa noite. Noite bendita. Noite que eu creio que o Senhor vai devolver vida aonde não tinha, né? Nosso Deus é poderoso para fazer o fim virar começo. Então, por favor, abra comigo a tua Bíblia. Livro de Neemias, capítulo 3, versículo 12. Enquanto você localiza, eu quero externar também aqui a minha gratidão ao pastor dessa igreja, pastor Arnulfo, pastora Cássia. Que Deus continue lhe abençoando. Me recebeu tão bem. Que Deus continue derramando sobre ti toda a sorte de saúde. Amém? Quero louvar a Deus também pela vida do Cláudio, que nos conduziu. Gente, pensa no homem que dirige. Eu vim clamando, eu vim orando, Salmo 91. Falei, Jesus, eu estou no teu esconderijo. Foi dando a hora e o Waze foi recalculando, estava dando para chegar aqui 8 horas da noite. E aí, ele, veio cheio da unção de Deus. E eu vim clamando. Glória a Deus pela vida do irmão Cláudio. Eu estou acompanhada aqui do meu esposo. Fica de pé, Eduardo. Eduardo é bênção de Deus na minha vida. Ele não gosta que eu faço isso, mas quando ele prega, ele faz isso comigo, né? Então, olha para todo mundo te ver, para a igreja te ver, isso. Isso é. Meu casamento, igreja, é a bênção de Deus na minha vida. É dupla honra de Deus na minha vida. Antes de eu me converter, o adversário fez muita bagunça com a minha vida sentimental. E por um tempo eu achei que, de fato, eu ia viver ciclos repetitivos de frustrações. Mas aonde o diabo quis colocar vergonha, Deus deu dupla honra, né? Esse é o nosso Deus. Estou feliz demais em poder estar aqui hoje, conhecendo pessoalmente o pastor Cláudio Duarte. Deus lhe abençoe. Amém? Pregar na frente do pastor Cláudio Duarte também já é o grande desafio, né? Ai, Jesus. Hoje é dia. Mas estou feliz em poder estar aqui com vocês, igreja. Amém? Todos acharam o livro de Neemias, capítulo 3, versículo 12. Diz assim: E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Amém? Quando nós começamos a ler o livro de Neemias, nós vamos identificar que o livro de Neemias, a abertura dele é Neemias recebendo uma notícia ruim. A abertura desse livro não vem trazendo para a gente uma esperança. A abertura desse livro nos revela um tempo de dores e de caos para todos aqueles que estão em Jerusalém após um período chamado período do cativeiro babilônico, após um exílio. A abertura do livro de Neemias, no capítulo 1, é Neemias que pergunta para o irmão Anani como que estão aqueles que estão em Jerusalém, como é que está a situação deles em Jerusalém. E Neemias, ao perguntar, ele recebe a notícia que ele não gostaria de ouvir. Ele vai receber a notícia dizendo, olha, os muros estão fendidos, as portas estão queimadas, o povo está vivendo em grande opressão, porque se é uma cidade sem muros e sem porta, é uma cidade desprotegida, cada um entra e sai na hora que quer. É uma cidade que não apresenta nenhum tipo de resistência ao adversário. Uma cidade sem muros e sem porta, dentro desse contexto, é uma cidade onde as pessoas estavam subjugadas à injustiça, uma vez que os juízes ficavam nas portas da cidade julgando as causas das pessoas. Então, se não tem portas, não tem juízes, então cada um está fazendo o que quer. E não tem punição pelo ato ruim que faz para com o outro. Então, Neemias
ouve essa notícia e ele fica entristecido com a notícia que ouve. E tudo isso está acontecendo, por quê? Porque o povo está retornando de um cativeiro. O povo está voltando de um período que foi muito crucial para o povo de Deus, mas foi um período que Deus permitiu acontecer para reposicionamento, para realinhamento. Não era o projeto original de Deus levar o povo cativo, mas por causa da dureza do coração, porque o pecado tem esse poder de cauterizar a mente, endurecer o coração. Então o povo foi levado cativo para a Babilônia por um tempo. Só que esse cativeiro, antes deles entrarem, Jeremias havia profetizado dizendo: olha, o cativeiro vai durar 70 anos. Ou seja, Deus já havia estabelecido um prazo de validade antes da entrada. Porque toda adversidade que vem para a nossa vida tem uma data para começar, mas já tem uma data estabelecida pelo céu também para ser finalizada. Então, quando chega o período de 70 anos de Deus fazer o povo dele, a nação dele, o povo eleito, escolhido, a nação de Judá, voltar para Jerusalém, a Bíblia diz que eles vão voltar em 3 levas. A primeira leva vem na liderança de um homem chamado Zorobabel. Este homem vem na responsabilidade para reconstruir o templo, porque o templo estava destruído. Porque quando Nabucodonosor entrou na terra de Jerusalém, ele fez questão de de roubar os utensílios da casa de Deus e de destruir o templo. Então Zorobabel, ele volta para reconstruir o templo debaixo de um decreto. E o decreto de liberdade foi esse: quem quiser voltar para Jerusalém para reconstruir o templo, pode voltar. E por que o primeiro retorno, a primeira leva que vem para reconstruir templo e não muro, como Neemias foi depois? Porque não adianta querer erguer muro numa cidade se o altar tiver caído, porque templo aponta para altar. Não adianta querer reconstruir uma cidade inteira se o altar estiver derrubado. Então a prioridade de Deus é sempre o altar. Então vem Zorobabel, depois vem Neemias para reconstruir os muros. E Neemias, ele tem a finalidade de reconstruir os muros, porque ele é alguém que, quando ele ouviu a notícia, ele sentiu a dor que o povo estava sentindo. Porque uma vez que nós perguntamos e ficamos sabendo do que está acontecendo, a partir do momento que a pessoa já nos dá a notícia, já estamos envolvidos. E aí o capítulo 1, no versículo 4, Neemias diz assim: quando ele ouviu a notícia ruim, ele disse: e eu me assentei e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que Neemias está mostrando para mim e para você aqui? A dinâmica de alguém que sofre, mas não aceita ficar caído. A dinâmica de alguém que sente dores, mas não aceita ficar prostrado. Porque ele está dizendo: eu senti um impacto emocional, chorei, lamentei, até me assentei, mas eu entendi que quando eu movimento o mundo espiritual, o emocional não me domina. Quando eu oro e jejuo, o emocional não me governa. Eu vim pregar aqui nessa noite e dizer que Deus vai te transicionar e te elevar para um novo nível, aonde você vai movimentar o espiritual, aonde você vai ter mais força para orar, e ainda que a dor chegar, não vai te paralisar. Ainda que a angústia chegar, ela não vai te vencer. Toca no ombro de alguém aí perto de você e fala: Deus está te convidando hoje a transicionar no mundo espiritual. Diga para essa pessoa: chega de viver na margem, chega de viver no raso. Está na hora de fazer igual Ezequiel fez. Eu não quero viver de margem, eu quero mergulhar em águas profundas. Eu quero ter acesso aos mistérios de Deus. Eu quero ter acesso ao mundo espiritual. Porque quando você ora, a angústia diz: você não vai se levantar, você não vai se erguer. Mas aí você orando, o Espírito de Deus toma pela tua mão direita e te coloca de pé. É Deus dizendo: você não vai parar de orar, você não vai parar de jejuar, você não vai parar de buscar, você vai transicionar para um novo nível. É um novo tempo. Nós não somos pessoas almáticas. O que é isso? A gente faz o que a alma manda. Uma pessoa almática é assim: tudo que a alma dela está mandando ela fazer, ela faz. Tudo que a alma está mandando ela dizer, ela diz.
Não, você é um ser espiritual que habita no corpo e tem uma alma. Então fortalece o teu espírito. Então fortifica o teu espírito. E como que se faz isso? Neemias está mostrando para a gente, orando e jejuando. Só que essa oração de Neemias diz para a gente que ele começou a orar no mês do Quisleu. E aí no capítulo 2, somente que Neemias começa a ter resposta da oração que ele fez. E a resposta veio no mês de Nissan. Isso dá uma diferença de 4 meses. Mas aí eu percebo que Neemias lamentou, chorou e se assentou. No versículo 4 diz, por alguns dias. Mas ele orou por 4 meses. Então o problema não é lamentar, porque tem hora que nós vamos lamentar. O problema não é se assentar, porque tem hora que nós vamos nos assentar. O problema não é chorar, porque tem hora que nós vamos chorar e muito. O problema é esse tempo de assentar, chorar e lamentar, sobrepor o tempo da oração. Neemias está mostrando para a gente que o tempo da oração tem que ser maior do que o tempo do lamento. Diga para 2 pessoas, o tempo da oração tem que ser maior do que o tempo do lamento. O tempo da tua busca tem que ser superior ao tempo do choro. Você pode chorar, chora. Você pode lamentar, lamenta. Se assentou um pouquinho, se assenta. Mas entenda que o tempo da busca tem que ser maior do que esse tempo do lamento. O capítulo 2, Neemias começa dizendo pra gente que ele vai servir vinho para o rei. E vinho na Bíblia tem uma simbologia extensa, uma das simbologias é alegria. Então Neemias está indo servir alegria para o rei. Só que aí o rei percebe que ele está com um semblante caído. Ele está com um semblante triste. Neemias é alguém que está mostrando para a gente que há momentos que nós vamos ter que administrar o que sentimos para poder honrar responsabilidade. Há momentos que nós vamos ter que administrar o que estamos vivenciando emocionalmente para poder honrar ofício. Nem sempre vamos fazer o que fomos chamados para fazer com um sorriso no rosto. Neemias está mostrando que é possível engolir choro para alegrar o rei. É possível dominar as emoções para agradar o rei. Neemias está servindo vinho, por quê? Porque ele é copeiro. Copeiro aqui não é uma função igual a de garçom, porque o garçom só serve, mas o copeiro tinha que experimentar tudo aquilo que ele iria servir. O copeiro, ele tinha essa finalidade, essa responsabilidade de identificar se a comida ou a bebida que o rei iria ingerir estava envenenada. É uma época que os reis sofriam muitos atentados de envenenamento. E às vezes até os próprios familiares tentavam envenenar. E aí Neemias é aquela pessoa que tem que ter um paladar apurado. Ele tem que ter também uma sensibilidade maior no olfato para poder identificar uma mistura na comida ou na bebida, através do cheiro, através do paladar. Porque se a comida não estivesse pura, se não estivesse saudável, se estivesse com mistura, era encerrado todo o serviço da cozinha e aquela comida não poderia chegar na mesa do rei. E aí eu começo a perceber que Neemias é alguém que tem a funcionalidade de paralisar o ataque de alguém que quer matar. Preste atenção. Neemias não pode administrar, ele não pode controlar se alguém vai envenenar ou não, mas ele pode impedir do veneno chegar no objetivo, que é o rei. Então ele é alguém que se apresenta como um bloqueador. Ou seja, alguém colocou veneno aqui para chegar aqui. Mas para chegar aqui tem que passar por mim. E eu sou alguém que não vou levar o veneno adiante. Se eu perceber que não tem pureza, que tem mistura, eu não vou levar para frente.
frente. Jennifer, o que tu está dizendo? Eu estou dizendo que Deus está levantando gente aqui nessa noite para ser neutralizador de veneno. Segure a mão de alguém que está do teu lado, segura, e diga para essa pessoa: Deus te chamou para ser neutralizador de veneno. Jennifer, como assim? Alguém se levantou para atingi-la, mas chegou em mim, vai paralisar. Chegou em mim, a fofoca não vai adiante. Chegou em mim, a intriga não vai adiante. Chegou em mim, a confusão não vai adiante. Deus está te levantando para te colocar no ambiente, para através de você proporcionar livramento. Livramento. De você o veneno não passa. De você o veneno não passa. Diga para duas pessoas: de você o veneno não passa. Não passa. Não passa. Ela vai a Então, se você é um instrumento de Deus, inserido num lugar para bloquear um ataque que quer provocar a morte, você é uma pessoa que foi chamada para se posicionar em um ambiente onde a ameaça, o perigo e o mal quer dominar. Deus está usando a minha boca para dizer para você: isso vai para todas as esferas, principalmente familiar. Tudo que vinha para atingir a tua casa está sendo neutralizado só porque você decidiu vir aqui. Ah, minha irmã, meu irmão, deixa eu te falar. É por isso que o diabo ele fica enlouquecido, ele fica irado. Porque um dia como esse, você já trabalhou a semana toda, está cansado. Um monte de coisa aconteceu para te impedir de chegar aqui. Mas você determinou e falou: nada vai roubar a minha vontade de adorar. Eu vou lá. Aí tu chega aqui, ele tinha armado o laço para o final de semana. Ele tinha preparado dizendo: eu vou infartar no meio da madrugada. Eu vou criar um acidente no meio do trânsito. Eu vou fazer uma queda ser fatal. Só que aí tu vem pra cá, tá orando e tá dizendo: Jesus, toca lá. Jesus, repreende o mal. E aí através de você o livramento é estabelecido. O livramento é estabelecido. Quem é que pode receber? Quem é que pode receber? Olha aí, Deus movimentando o mundo espiritual nessa noite. E Ele toma minha boca para dizer: eu vou paralisar o ataque do inimigo por causa de você. De você, de você, de você. Relaxa, orebaio. Então você tem que entender e ter maturidade para perceber que Deus vai exigir de você o que não exige de outras pessoas quando te coloca numa posição como essa. Porque se você está ali para bloquear o ataque, no mínimo que você tem que fazer é resistir à pressão. Aí você fala: mas parece, Jennifer, que comigo tudo é mais pesado. Mas quem é que está posicionado? Parece que comigo o negócio é mais intenso. Parece não, minha irmã. Parece não, meu irmão. É contigo mesmo. Quem é que está aí, ó? Quem é que está guerreando? Quem é que está posicionado? Quem é que está na frente dessa batalha? Aí você não quer ser pressionado? Não dá para ter tudo. Você quer ser uma ferramenta de Deus? Então prepare-se para a pressão. Chebi, no que é bianarai de orquiaçai. Tem coisas que Deus pode evitar, mas Ele não evita. E preste atenção. No que eu vou falar aqui para você depois não dizer o que eu não disse. Quando Deus pode evitar uma situação e Ele não evita, e essa situação que Ele não evitou
vai te gerar dores profundas, é porque nesse exato momento, a prioridade de Deus não é te fazer ser feliz, é te fazer ser forte. Porque Deus, para esse tempo, está contando com uma igreja resistente. Diga para duas pessoas aí: o tempo agora é de resistência. O tempo agora é de resistência. É muito bonito saber levar a taça, equilibrar a bandeja. Só que Deus não está em busca só de talento. Deus está em busca de gente resistente. Não adianta ter talento e não ter resistência. Deus está em busca não só de quem sabe segurar a bandeja, mas de quem tem mente forte para resistir pressão. Diga aí para duas pessoas: resiste a pressão. Fala: resiste a pressão. Resiste. Resiste. É por isso que tu não pode parar de orar. É por isso que tu não pode parar de jejuar. Porque o jejum e a oração te faz resistir à pressão. Porque bandeja na mão, com a taça, equilibrar bem os pratos. Isso fala de funcionalidade, talento. É bonito. Mas para esse tempo, só talento não está sendo suficiente, não. Para esse tempo, quem quer avivamento, talento não é o suficiente. Porque avivamento só é derramado sobre a vida de quem resiste à pressão. E quem tem noção das coisas espirituais está percebendo que o negócio está estranho. E o que eu estou falando com você aqui está além de política, além de sistema. Eu estou falando de mundo espiritual. Eu estou falando que tem um negócio que está estranho. E Deus está convocando o seu povo para sair da distração. Porque a distração tem roubado a força de muita gente. E as pessoas não têm mais suportado, não têm resistido à pressão. Está cedendo ao laço que o adversário está proporcionando. Mas essa noite, o Espírito de Deus toma minha boca para dizer: eu estou descendo força sobre você. Eu estou descendo força. Sabe essa situação aí que você pensou que era para te matar? Não, não é para te matar. Não é para te envergonhar. É para te fortalecer. Recebe força. Recebe força. Recebe força. Então não é só talento. Até porque eu conheço muita gente talentosa, mas faz quando quer, apresenta quando quer, aparece quando quer, ensaia quando quer, coopera quando quer. Quando está bem faz, quando não está deixa de fazer. Resistente não. Resistente quando está bem ele faz, mas quando não está ele continua fazendo. Aí o rei olha para Neemias e falou: Neemias, você está com o semblante caído. O que você quer? O que tu queres? Parafraseando, é como se o rei estivesse dizendo: o que você quer para voltar a sorrir, Neemias? Neemias diz: eu quero cartas. Para que ele quer cartas? Porque ele quer ir para Jerusalém para reconstruir os muros que estão destruídos e as portas que estão queimadas. Agora, pensa comigo. Habilidade de Neemias: taça, bandeja, prato, talheres. E agora, de forma voluntária, ele quer ir para Jerusalém para reconstruir os muros. Porque você não vai ver na Bíblia Deus dizendo para Neemias ir. É ele que se compadece do povo e decide ir. Neemias está indo fazer uma coisa que é totalmente diferente da função que ele já tem domínio.
que ele já está acostumado a fazer. Então agora ele vai trocar a bandeja, as taças, os pratos, os talheres, pelas ferramentas de uma construção civil. As habilidades aqui são outras também. Mas a história de Neemias me mostra que quando a gente se apresenta disposto, Deus dá a capacitação que precisamos. É muita gente nesse tempo assim, ó. Eu não sei fazer. E aí não faz, não se apresenta. Só que enquanto você está esperando a capacitação, Deus está exigindo de você a disposição. É como se Deus estivesse dizendo, enquanto você me dá a sua disposição, eu derramo sobre você a capacitação. Então, a sua disponibilidade hoje vai ativar na tua vida todas as habilidades que você precisa para reconstruir áreas da sua vida que foram devastadas. Até porque eu acredito que o rei poderia até ter dito assim, Neemias, tem uns mestres de obra bons aqui em Suzã. Posso mandar uma equipe boa lá, mas ele entendeu o propósito. Porque não é sobre saber fazer, é sobre ter autorização para executar. Neemias tem autorização. Por quê? Porque ele recebe a carta. O rei dá a carta. E essa carta é a legitimação, a autorização. Dizendo, você está apto para fazer o que você precisa em Jerusalém. Vai passar por algumas províncias, mas ninguém vai te embarrear. Ninguém vai te bloquear. Porque essas cartas estão liberando acesso. E você vai chegar. Então o rei faz isso. Ele dá autorização para quem não tem capacitação. Em contrapartida também a gente vê gente que tem capacitação, mas já está com autorização vencida. Eu lembrei de quando eu aprendi a dirigir. Eu tinha tanto medo de dirigir no trânsito, que eu dirigia sempre assim, 20, 30... E, gente, eu bloqueava legal a passagem. Aí você imagina os carros passando buzinando, né? Me chamavam de bonita pra cima. E eu ali, ó. E eu trabalhava numa empresa, trabalhei numa concessionária, e eu tinha um amigo que ele era do setor de pós-vendas, setor de peças. E às vezes, quando precisava fazer uma entrega de peças, ele me chamava para ir com ele. Por quê? Porque ele estava com a carteira vencida. Só que esse amigo que me chamava para ir com ele, com medo da blitz paralisá-lo no meio do caminho, era o mesmo que quando me via dirigindo, zombava de mim, falava assim, Jennifer, você é muito meia roda. E ria. Só que quando ele precisava de mim, que não sabia fazer tão bem o que ele fazia, mas eu tinha autorização para estar. Aí ele vinha todo humilde, Jennifer, vamos comigo. Porque se a blitz me parar no caminho, você tem autorização para transitar. E quando eu estudava o livro de Neemias, eu gosto muito do livro de Neemias. Porque o livro de Neemias apresenta para a gente que restauração após um caos não é uma possibilidade remota, é assertiva. E Deus tem prazer em restaurar áreas da nossa vida que estavam devastadas e em caos. Então, quando eu estava estudando o livro de Neemias, e nessa parte das cartas, pastor, eu lembrei disso e Deus me fez entender que não é sobre o quanto se sabe fazer, mas é o quanto de autorização do céu tem para executar. Segure a mão de alguém agora com força aí. Jennifer, tem que segurar? Tem que segurar. Eu aprendi com um pastor amigo meu que tudo aquilo que a gente compartilha, a gente recebe. Segure a mão dessa pessoa e diga para ela, se prepara, porque nesse tempo Deus vai levantar quem não sabe, vai dar capacidade e autorização. Porque quem sabe pode estar vivendo um tempo de carteira vencida. Deus vai colocar para sentar,
porque carta do rei não se recebe com jeitinho, tem que ter santidade. Então se prepara, que Deus vai levantar um povo nessa nação que não sabe falar direito, que não tem tanta voz afinada, mas vai dar capacidade, autorização. Tem carta descendo, tá descendo aqui em Itaperuna, tá descendo. Olha Deus levantando gente nessa noite. A timidez não vai ser mais bloqueio, o complexo de inferioridade não vai ser mais bloqueio, a insegurança não vai ser mais bloqueio, porque Deus vai te encher. Enche, Jesus, enche. Ai, do camada rabarraçuia. Eu tô sentindo graça de Deus aqui. Para esse tempo, Deus está levantando os verdadeiros, aqueles que andam na comunhão, aqueles que andam na santidade. E se prepara, vai se organizando, vai se preparando, porque Deus vai derramar capacidade. Rebite colai chorquebiaçai. Rebite copiaçai. Porque tem um povo aí nesse tempo que precisa sentar para fazer uma reciclagem. Não é só sobre saber fazer, tem que ter autorização. Remanto. Diga para alguém aí, se prepara para começar a ver novos rostos. Fala. Você vai ver muito rosto diferente. Deus está mexendo nessa nação. Chamando que essa. Fala, Deus está mexendo. Está pegando um povo que ainda não se corrompeu, que não se vendeu, que não se entregou à proposta do diabo. E Deus vai levantar uma geração pura, uma geração que anda na verdade, uma geração resistente. Rebai, gente que é uma coisa aqui dentro, mas lá na escola é a mesma coisa. Gente que é uma coisa aqui, mas no serviço é a mesma coisa. Gente que é uma coisa aqui, mas em casa é a mesma coisa. Gente que dá testemunho aqui, mas dá testemunho na vizinhança. Essa vida de duplicidade. Aqui é uma bênção, entrega profecia, canta, prega, sapateia, mas não dá testemunho lá fora. Vai sentar para fazer reciclagem, porque Deus está buscando quem carrega uma única identidade. A igreja de Cristo não é refém de talento. Então Neemias está mostrando para a gente que não é sobre saber fazer muro, é sobre ter autorização. O rei fala, vai Neemias, pega essas cartas. Pega Neemias, vai. Porque você vai chegar no teu objetivo. E Neemias chega em Jerusalém. Chegou por quê? Porque tinha cartas. E quem caminha com cartas, ninguém bloqueia o acesso de quem Deus já liberou passagem. Podem até dizer, aqui você não passa. Mas se tu tiver carta, vai passar sim. Aí o homem diz, aqui você não entra. Se tiver carta, vai entrar sim. Alguém diz, aqui nunca mais volta. Se tiver carta, vai voltar sim. Vai voltar. Porque ninguém fecha a porta que Deus já está liberando acesso. A liberação para a vida de Neemias. Os pés estão livres. As portas estão abertas. É isso que a carta está dizendo. Ou seja,
Os pés livres garante o movimento. E as cartas garante o acesso. Não é sobre bater em portas, é sobre já passar pelas portas abertas. Deus está abrindo portas aqui nessa noite. Chegou em Jerusalém, ele vai organizar 38 grupos. Porque ninguém faz a obra sozinho. Quem quer viver tempo de reconstrução, seja qual for a área da vida, porque quando a gente fala de obra, todos levam somente para a obra de Deus. Mas tem obras na sua vida que precisam ser feitas. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui, que alguém igual Nabucodonosor, passou na tua vida sentimental e deixou um rastro de devastação e destruição. Passou na tua vida financeira, na sua vida familiar. E Deus está dizendo, ei, não seja orgulhoso. Faça alianças. Porque às vezes o que você precisa para melhorar uma situação na tua vida está numa aliança que você resiste em fazer. Eu vou fazer tudo sozinho. Não, não vai. Jesus não fez tudo sozinho. E poderia. Gente, Jesus... Nossa, Jesus tem hora que ele parece que tem senso de humor. Jesus, ele vai chamar 12. Nesses 12, um é o traidor. Mas aí ele vai chamar Mateus. Mateus era cobrador de impostos. Na época, alguém que tinha uma condição financeira boa, alguém mais elitizado, né? Mas no mesmo barco que vai ficar Mateus, ele vai chamar Pedro, que antes de ser tratado, vai falar sem filtro, é pescador e cheira peixe. E Jesus fala, vai ficar todo mundo no mesmo barco. Vai ficar todo mundo junto. Porque é assim que Jesus faz, quando ele quer refinar a gente, refinar o nosso caráter, ele coloca a gente para trabalhar com pessoas diferentes da gente. Ele faz a gente se aliançar com pessoas diferentes. Aí é uma pessoa mais agitada, que tem que se moldar com alguém que é mais devagar. E por aí vai. Então Neemias vai fazer alianças para poder reconstruir os muros e as portas. E aí o capítulo 3, versículo 12, que você leu comigo, vai falar das filhas de Salum. Quem foi Salum? Foi um governador de uma parte de Jerusalém. Essas filhas aqui foram as únicas mulheres que trabalharam na reconstrução dos muros. Se elas são filhas de um homem que era governador de uma parte de Jerusalém nesse contexto, então elas eram mulheres que estavam vivenciando um tempo diferente daqueles que estavam sendo oprimidos, porque eram os ricos oprimindo os pobres. Elas tinham um certo conforto. Só que eu percebo que Salum é um homem que fez obreiras na sua casa. E ele coloca essas suas filhas para trabalhar na reconstrução dos muros. Na verdade, elas estão na reconstrução da porta velha. Mas eu vejo que elas foram e participaram, porque decidiram abrir mão do conforto que tinha. Porque quando eu decido abrir mão da zona de conforto, eu não vou contar a história do outro, eu vou contar a minha própria história. E é por isso que elas estão aqui registradas. Quantas são? Não sei, eu sei que é mais de uma porque está no plural. Tem o nome delas? Não, não tem. Mas o versículo que não tem o nome delas, tem o nome do Pai. Por quê? Porque o que eu faço tem que refletir o Pai que eu tenho. O que eu faço tem que refletir de quem eu sou filha. Não é Jennifer que tem que aparecer. É Jesus que tem que aparecer. Eu vou voltar para o Rio daqui a pouco. E se você não lembrar nunca mais do meu nome, não tem problema. Eu sou tranquila com isso. Eu sou resolvida com isso. Mas você precisa lembrar do que Jesus está falando com você aqui. Não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem. Não é sobre o que eu faço, é sobre Ele, porque tudo é para Ele, por Ele, para Ele. O que eu faço tem que refletir a glória dEle.
dele. É por isso que eu tenho que ter cuidado com o meu comportamento, porque o meu comportamento denuncia de quem eu sou filha. A minha postura fora daqui denuncia de quem eu sou filha. Uma vez que eu carrego a identidade que Ele me deu, o DNA de Cristo na veia, então o que eu faço tem que refletir o Pai que eu tenho. Filhas de quem? De Salum. O que significa o nome Salum? Retribuição. Porque para todo aquele e aquela que está disposto a fazer o que o Pai ordena, vai ter recompensa. Eu vim pregar aqui nessa noite e dizer, vai ter recompensa para você. Eu vim aqui pregar e dizer, não desista, vai ter retribuição para você. Eu estou falando de um Jesus que tem prazer em derramar bênçãos sobre a vida de todo aquele que se apresenta em obediência. Eu estou falando com gente aqui que está chorando só porque decidiu obedecer. Eu estou falando com gente aqui que está vivendo até um tempo de dificuldade financeira só porque decidiu obedecer, só porque decidiu abrir mão de uma proposta. Deus usa a minha boca para dizer para você, continua, persevera, porque vai ter recompensa. Vai ter recompensa. O choro que você derrama hoje vai ter uma recompensa de alegria amanhã. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Eu quero profetizar que está descendo recompensa para aquele que não retrocedeu, para aquele que não desistiu, para aquele que não abriu mão dos princípios, para aquele que decidiu obedecer, para aquele que está sofrendo, mas diz, eu vou continuar, eu vou perseverar, sendo obediente. Tem recompensa, tem recompensa, tem recompensa. Você não está esquecida, você não está abandonado. Há um Pai aqui nessa noite que diz para você, eu te guardo, eu te brindo, eu te protejo. Eu sou Deus que tenho você como filho, e como filho eu te presenteio aqui nessa noite. Ai, choreparai, chorrécia. Olha o Pai aqui, olha o Pai aqui. Então começa a se comportar à altura do Pai que você tem. Você não é uma coitadinha, você não é um coitadinho. Ergue essa cabeça, meu irmão, ergue essa cabeça e mostra para o mundo espiritual que você tem um Pai. E o teu Pai é aquele que João diz em Apocalipse, seus cabelos são brancos como a neve, os seus olhos são como chama de fogo, os seus pés semelhante a latão reluzente, a sua voz como o som de muitas águas, e na sua boca tem uma espada afiada, e na sua coxa está escrito que Ele é Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu é filha, tu é filho do Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe o que eu vejo aqui, essas filhas? Pessoas atípicas, dentro de uma reconstrução, não só dos muros, das portas, mas de toda uma cidade. Porque após o cativeiro, é relatado um tempo de avivamento, porque Esdras é alguém que vem pregando. E aonde tem palavra pregada, tem quebrantamento e tem avivamento. Eu vejo essas filhas aqui sendo pessoas improváveis. Irmãos, vamos ser sinceros. Se hoje, se você passar na rua e ver uma mulher fazendo um muro ali, você já vai achar estranho. Imagina aqui nesse tempo. Mas eu percebo que são pessoas improváveis por contexto, mas que decidiram não ficar de fora do tempo do avivamento, do tempo da reconstrução. Não queira ficar de fora do tempo do avivamento que Deus tem para essa nação.
Não queira ficar de fora. Porque ao olhar humano está um caos. Há um caos. As estatísticas estão aí. E eles estudaram para passar. Só que a gente não se move pelas estatísticas da terra. A gente se move por princípios. E quem honra os princípios de Deus, recebe honra de Deus. Então entenda que, dentro dessa situação apertada que está acontecendo nesse tempo na nossa nação, existe um Deus que vai derramar um avivamento aqui. Não seja uma pessoa que vai se contentar em ser espectador daquilo que Deus tem para fazer. Eu oro todos os dias e falo: Deus, eu não quero ser espectadora daquilo que o Senhor tem para fazer, eu quero ser participante, eu quero participar. Até porque, meu irmão, Deus não foi lá te arrancar da onde te arrancou para você ser espectador. Eu sei de onde Deus foi me tirar. Jennifer, de onde Deus te tirou? Deus foi me arrancar de dentro de uma boca de fumo, morando com traficante, viciada em droga. Não tinha relacionamento familiar, fora de casa, não conversava com meu pai, anos sem conversar com meu pai, que era policial militar na época. Saí de casa cedo para viver uma vida no submundo do crime, e é de lá que o Senhor foi me resgatar. Aí eu vou ficar agora sendo espectadora? Eu falei: não, Deus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. E eu quero participar de tudo que o Senhor tem para fazer nessa nação. E se tem mais alguém aqui, então expressa a sua vontade para o mundo espiritual. Diga para Deus: eu não quero assistir, eu não quero ficar de camarote vendo. Eu quero participar. Eu quero ser cheia, fala. Eu quero ser cheio. Eu quero que o Senhor me use, Deus. Eu quero ser alguém que é uma ferramenta de evangelismo aonde estiver. Fala para Deus. É porque Deus quer derramar unção, e Deus não derrama unção pra gente ficar vaidoso dizendo: ah lá, eu tenho unção, eu tenho dom de revelação. Não, o que Deus derrama em você é para você derramar na vida do outro. Então entenda, quanto mais você receber, mais você vai ter que entregar, mais você vai ter que compartilhar. Sai da zona de conforto e seja cheio. Olha o tanto de processo que você já passou. Olha o tanto de processo que você já viveu, para agora você se acomodar porque as coisas melhorou. Não. Fala para Deus: Senhor, eu quero participar. As filhas aponta para pessoas improváveis. Não é uma mensagem feminina. Aponta para pessoas improváveis. As filhas de Salom. 2 pessoas ou mais, porque está no plural. Mas provavelmente era uma filha mais velha e uma filha mais nova. E elas estavam fazendo o quê? Trabalhando juntos. Nós estamos vivendo esse tempo de encontro de gerações. Nós estamos vivendo esse tempo onde a geração mais experiente precisa ensinar a geração mais nova, e a geração mais nova ter humildade para poder sentar e aprender com a geração mais experiente. Porque é tempo dessa junção, de todo mundo trabalhar junto. É a geração mais experiente não desprezando o potencial que a geração mais nova tem. E a geração mais nova entendendo que não se chega em lugar nenhum sem antes honrar quem veio antes. Eu nunca vou ter uma vida de honra se eu não saber honrar quem veio antes de mim. Eu nunca serei bem-sucedida na minha vida se eu não sentar para ouvir quem tem mais experiência. Então é esse tempo, tempo de junção. Tempo dos mais novos e os mais experientes se aliançarem para trabalharem juntos. Olha para alguém que está do seu lado e fala: é tempo de alianças.
Fala, eu não desprezo o que você carrega. Fala, eu enxergo o potencial que você tem. E diz, conta comigo. Porque você não vai ficar sozinho. Conta comigo. Porque você não vai ficar sozinho. Diz, conta comigo. Eu te ajudo e você me ajuda. E eu encerro dizendo, elas tinham ferramentas para trabalhar na reconstrução da porta velha. Mas quem tem ferramenta para reconstruir porta é diferente das ferramentas de quem tem para reconstruir muros. São ferramentas diferentes. Mas todo mundo estava na sua função. É por isso que o muro ficou pronto em 52 dias, porque cada um respeitou o campo de atuação do outro. Quem era da porta não deu palpite no muro, quem era do muro não deu palpite na porta, e cada um pegou a sua ferramenta e fez o que tinha que ser feito. Só que a comparação está roubando a capacitação de algumas pessoas aqui. A comparação está roubando a potência da produtividade nesse tempo. Porque tem gente que tem um tipo de ferramenta, aí olha para o outro e fala, eu queria ter a ferramenta igual ao do outro. E aí deixa de fazer o que foi chamado para fazer por causa que está comparando demais. Ou você está pensando que eu nunca tive crise de identidade? Ou você está pensando que eu nunca quis pregar de outra forma? Ou você está pensando que eu nunca fiquei emocionalmente abalada pelas críticas? Quando falar, você está gritando muito. Ou você está pensando que eu nunca pensei em pregar de uma maneira mais tranquila? Cheguei uma vez para pregar num lugar, ali foi um ensinamento de Deus. Há uns anos atrás, cheguei num lugar para pregar, eu falei, chega, esse negócio de ficar gritando, todo mundo fala que eu grito muito, eu não quero ficar gritando. Aí cheguei na igreja, falei assim, pedi um pedestal, botei. Eduardo olhou para mim e falou assim, que loucura é essa? Eu falei com ele, chega, agora vou pregar igual uma pessoa, né? Mais classe. Mesma confusão, querendo falar pausadamente, preguei, aquele dia preguei, não foi legal. Depois, jantando com a pastora falou assim, Jennifer, foi uma benção, a mensagem foi muito boa. Mas eu queria aquela Jennifer que eu vi lá naquela igreja que eu fui e te vi pregando. O que aconteceu com você? Aí Deus me fez entender que essa era a minha identidade. Porque quando a gente começa a se comparar muito, a insegurança vem, nós começamos a ficar abalados com as críticas, e aí a gente começa a querer assumir uma identidade que não temos. Só que nessa noite Deus me trouxe aqui e te sentou aí para dizer, você vai ser usado com a ferramenta que tem. Diga para duas pessoas ficando de pé, usa a ferramenta que Deus te deu. Fala, Ele quer te usar do jeito que você é. Fala, do jeito que você é. Se tu pula, Ele te usa pulando. Se tu não pula, Ele te usa sem pular. Se tu grita igual a mim, Ele te usa gritando. Mas se tu não grita, Ele vai te usar sem gritar. Se tu chora, Ele te usa chorando. Se tu não chora, tá tudo certo. Mas fato é, Deus quer usar um povo aqui nessa igreja. Deus quer levantar um povo diferenciado aqui nessa terra. Pega aí a ferramenta, pega aí essa ferramenta, abre a tua boca e deixa Deus te usar, porque Ele vai te capacitar. Aonde Ele te plantou, você vai profetizar. Aonde Ele te plantou, você vai evangelizar. Aonde Ele te plantou, Ele vai te usar para restaurar. Pega essa ferramenta, pega essa ferramenta, porque essa comparação está indo embora. Esse complexo de inferioridade está indo embora da tua vida. Sai todo bloqueio. Porque tem gente que está perdendo muita oportunidade, que está pensando muito no que o outro está pensando. E todas as vezes que você fala que você não serve para fazer alguma coisa, indiretamente você está falando para Deus, Deus, eu acho que quando chegou em mim o Senhor errou. O Senhor nunca erra, mas quando chegou em mim,
eu acho que o Senhor errou. Não minimiza aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O que tu tem aí? É um glória? Dá um glória. O que tu tem? É um Jesus te ama? Fala o Jesus te ama. O que é que tu tem? Vai com o que você tem. As ferramentas não são iguais, mas elas juntas, o inferno bate, não tem oposição na terra. Rebaio Súrbia. Pode levantar Sambalate, Tobias. Pode levantar até uma profetisa aí, comprada, chamada Nod. Pode levantar quem for. Mas quando tem unidade, o inferno não avança. Eu vim pregar aqui nessa noite e dizer: o inferno está sendo paralisado na unidade da igreja. Rebai, Jorebai, Orébia. O inferno é neutralizado na unidade, na comunhão da igreja. Vai com o que tu tem. O que é que você tem? Só que essas pessoas, tanto Neemias como todos os outros envolvidos nessa reconstrução, me mostram que não foram eles que derrubaram os muros, mas foram eles que decidiram colocar os muros de pé. Eu não sei qual é a área da tua vida que teve uma devastação e um caos. Alguém passou e deixou uma destruição, como eu falei antes. Só que ficar apontando quem fez errado não resolve o problema. Se levanta para fazer certo. Neemias está dizendo: não foi eu que joguei muro no chão, mas eu sei que sou eu que Deus quer levantar para colocar muro de pé. Você entende isso? Então agora você vai começar a enxergar os problemas de forma diferente. Você não vai mais enxergar alguém que te procura. Ah lá, Jennifer, só me procura na hora que precisa. Não, você vai enxergar sendo alguém agente de restauração. Neemias não foi só para Jerusalém para colocar muro de pé. Neemias não foi só para Jerusalém para reconstruir porta. Ele também foi para reestruturar a área política daquele lugar. Eu quero pregar para você aqui e dizer que nesse tempo Deus vai te levantar avivado para avivar outros. O povo que estava em miséria, que estava em caos, que estava sem vida espiritual, que estava sem vida emocional, foram levantados e erguidos por Neemias e todos aqueles que se apresentaram para poder auxiliar. Jennifer, o que tu está dizendo? Eu estou dizendo que Deus está derramando uma unção em você e você vai produzir isso no outro. Recebe vida, recebe avivamento, recebe esperança, receba fé, porque aonde você pisar, o ambiente vai ser envolvido. Aonde você pisar, o ambiente vai ser tomado. Pega na mão de alguém aí e diga: nós vamos viver esse tempo de avivamento juntos. E o diabo não vai impedir falar. Não vai impedir. Não vai impedir. Não vai impedir. Quem nunca teve experiência vai começar a ter. Se prepara, porque nessa noite quem nunca teve sonho profético vai ter. Quem nunca teve revelação vai ter. Quem nunca entregou uma profecia vai entregar. Se prepara, porque tem um varão de autoridade aqui nessa igreja. Tem um varão que passa aqui. Tem um varão que passa aqui. E ele está ativando dons, está ativando. Deixa Deus te usar. Ele ativa. Quem nunca orou o enfermo ficou curado. Se prepara, recebe essa unção. Quem nunca expulsou o demônio vai expulsar. Vai! Olha Deus derramando as ferramentas aqui. Olha Deus derramando as ferramentas aqui. Olha Deus derramando. Se você é batizado, fale em línguas. E se tu não é, seja batizado aí. Porque o batizador está na casa. Ele está na casa. Ele está na casa. Ele está na casa. Seja cheio.
cheio. Aí na galeria, vai recebendo aí no fundo da igreja, vai tomando posse. Há uma unção de Deus aqui neste lugar. Romandarai de Orébia, Alai de Obia. Olha aí, tá derramando. Áreas da sua vida que estavam oprimidas não serão mais. Áreas da sua vida que estavam debaixo de opressão, olha Deus descendo hoje e quebrando toda a corrente. Ele quebra. Tem demônio batendo em retirada, tem demônio recuando, tem demônio perdendo a força hoje. Olha aí, Xandorecabiai. Todo espírito contrário, principados e potestades, demônios territoriais, que venham ouvir que há uma igreja em Itaperuna que está cheia do poder de Deus. Cheia. Lavandarabai, Rebanto Cabarraçuia. Olha aí, corrente sendo quebrada. Tu decabanchuia. Rebato Caio Rébia, Relabandarei. Toda opressão, depressão, pânico, insônia, bate em retirada agora. Crise de ansiedade, desejo de morte, bate em retirada agora. Tem libertação acontecendo. Xerebandarai, gorebaraios. Sai dessa casa, espírito da briga, da contenda, da confusão. Sai em nome de Jesus. É um novo tempo. Reparacachuia. Relaio rep, araio rep. Rebite cobiaçai. Tica papapá. Rebaios. Eu ouço grades sendo abertas aqui. Rebaracarabarraçuia. Rebabababarraça. Ticabauchocomonube. Adjorrébia. O que tu sentia, tu não vai sentir mais. Assim manda dizer o Senhor. Olha ele entrando. Olha ele entrando nessa noite. E quebra a cadeia. Quebra. Relabandará. Tem reconstrução para tua vida e para tua casa. Ter calai de oremanagaço. Mas começa pelo altar. Começa pelo altar. O problema é que você quer reestruturar os teus negócios. Isso não é errado. Mas a Jeová nos mostra isso. Querer começar pelos negócios é colocar num bolso furado. Primeiro o altar. Primeiro a tua vida espiritual. Primeiro a tua comunhão com Deus. Entre as turquebiaçaio rébia. Rebiando que assai. Jennifer, eu quero restaurar o meu casamento. Começa pelo espiritual. Vai orando. Jennifer, eu quero restaurar a minha casa. Vai pelo espiritual. Jennifer, eu quero restaurar a minha empresa. Começa pelo espiritual. Tudo começa com Deus. Começa trazendo Deus. Começa atraindo Deus. Fala: Deus, eu te quero no meu casamento. Eu te quero no meio da minha casa. Eu te quero na minha família. Eu te quero na minha empresa. Atrai Deus. Atrai Deus. Porque quando você atrai Deus, ainda que o adversário seja o maior estrategista para tentar impedir, para arquitetar, para sabotar aquilo que você está realizando, ele não será capaz de ir à frente. Porque quando Deus está, toda armadilha é desfeita.
e toda sabotagem é destruída. O adversário ficará confundido e você e a sua casa serão honrados por Deus e viverão um tempo que jamais você pensou e imaginou que viveria. Te falo isso por experiência. Atrai Deus. Coloca Deus na cadeira de mestre. Coloca Deus em primeiro lugar, que você verá o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa e através de você. Se tu recebe, bota as suas duas mãos acima da cabeça e aplauda Jesus.